Nem todo pecado se revela de imediato. Alguns começam como um simples olhar, um desejo fugaz, mas crescem, até moldar o destino de reis e nações inteiras. O que Davi fez com aquela mulher não foi apenas um deslize. Foi uma sucessão de atos que desafiariam sua honra, abalariam seu reinado e colocariam à prova sua relação com Deus. Como pôde o homem segundo o coração de Deus cair tão fundo? O que ele fez para esconder o que parecia imperdoável? Cada detalhe desta história vai te surpreender e te arrepiar. Se você gosta de explorar as histórias mais impactantes da Bíblia, já deixe o like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo como este. Agora, me diga nos comentários: Davi merecia o perdão de Deus? Davi não era apenas um rei, ele era o escolhido. Desde jovem, demonstrou coragem e uma fé inabalável. Foi o pastor que enfrentou leões e ursos para proteger seu rebanho, o guerreiro destemido que derrubou Golias com uma única pedra. Sua ascensão ao trono foi marcada por batalhas, desafios e milagres. Deus esteve com ele em cada passo, tornando-o um símbolo da justiça divina. Mas algo mudou. O mesmo homem exaltado pelo Senhor começou a se distanciar do que o tornava forte. Já não liderava suas tropas no campo de batalha. Enquanto seus soldados lutavam contra os inimigos de Israel, ele permanecia no luxo do palácio. Talvez a idade, o cansaço ou o peso da realeza tivessem o tornado complacente. Mas foi nesse exato momento, nesse lapso de vigilância, que sua maior fraqueza se revelou. Uma noite, ao caminhar pelo terraço do palácio, seu olhar se desviou e ele viu algo que não deveria ver. Abaixo, em uma casa próxima, uma mulher se banhava, alheia ao fato de que estava sendo observada pelo homem mais poderoso de Israel. O rei que enfrentara exércitos e gigantes agora lutava contra um inimigo invisível. O desejo, a atração foi imediata, intensa. Seu coração disparou, sua mente ficou dividida entre a razão e a tentação. Davi deveria ter desviado o olhar. Mas ele observou tempo suficiente para que o desejo se transformasse em obsessão. Quem era ela? Ordenou que seus servos descobrissem seu nome. A resposta veio como um golpe. Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias. Urias, Davi o conhecia bem. Um dos seus soldados mais leais. Um guerreiro honrado que naquele exato momento lutava por Israel. Isso deveria tê-lo parado, mas ele hesitou. O desejo cresceu. Talvez tenha se convencido de que, como rei, nada lhe era proibido. E então, deu o próximo passo. Mandou chamá-la ao palácio. Quando Batseba recebeu o convite, ficou confusa. O rei chamando por ela? O que poderia ser tão urgente? Mas uma coisa ela sabia. Ninguém recusa um chamado do rei. Ela foi. Ao entrar no palácio, a tensão no ar era palpável. Davi tentou conduzir a conversa de forma casual. Falou sobre Urias, sobre sua bravura. Mas havia algo mais no seu olhar. Batseba sentiu o peso da situação. Sentiu que não havia espaço para resistência. Afinal, diante de um rei, uma negativa poderia trazer consequências. Davi era um homem persuasivo. Seu carisma, sua inteligência, tudo que o tornava um líder admirado, agora era usado para outra finalidade. Os elogios à sua beleza, sua graça, sua presença. A conversa mudou de tom. O silêncio dela não era aceitação, era incerteza. Mas o poder do rei era absoluto. E então, Davi cruzou a linha, o homem que compôs salmos de louvor e arrependimento, o escolhido de Deus, permitiu que seu desejo o dominasse. A Bíblia não detalha a reação de Batseba, mas o contexto sugere que ela não tinha escolha.
O poder absoluto cria realidades onde a resistência se torna impossível. Quando tudo terminou, o silêncio foi esmagador. Batseba se vestiu apressadamente, sua mente tomada por perguntas sem resposta. Davi a observou partir, seu coração inquieto. Mas ele quis acreditar que aquilo ficaria no passado. Ele não imaginava que aquela noite daria início a uma cadeia de eventos que traria desgraça para sua casa e para seu reinado. Nos dias seguintes, Davi tentou seguir sua rotina. O rei de Israel, o homem que enfrentava exércitos, seguiu como se nada tivesse acontecido. Mas então, uma mensagem chegou. Apenas 3 palavras carregadas de um peso devastador. Estou grávida. O choque foi imediato. O rei, que julgava ter tudo sob controle, percebeu que sua traição não poderia ser enterrada tão facilmente. O turbilhão de pensamentos tomou sua mente. Se o povo descobrisse, se Deus o expusesse, sua honra estaria arruinada. Seu reinado ameaçado. Era um crime contra Deus, contra Israel, contra um de seus soldados mais fiéis. Mas, em vez de se arrepender, Davi começou a traçar um plano. Se conseguisse encobrir tudo, talvez a verdade nunca viesse à tona. O rei que confiara em Deus para vencer batalhas, agora confiava em sua própria astúcia para esconder seu erro. E assim, a primeira peça foi movida. Davi enviou uma ordem ao comandante Joabe: traga Urias de volta da batalha. Um pretexto? Saber sobre a guerra. Ele voltou. O rei mandou Urias ir para casa, mas Urias era um guerreiro honrado, e sua resposta surpreendeu Davi. Como posso eu ir para minha casa e me deitar com minha esposa, enquanto meus irmãos de armas dormem ao relento no campo de batalha? Ele se recusou a ir para casa e passou a noite entre os servos do palácio. Davi não contava com isso. Urias não era apenas leal no campo de batalha. Ele era um homem reto, fiel a seus princípios. Mas o rei não desistiu. Na noite seguinte, tentou uma estratégia diferente. Ofereceu vinho e um banquete ao soldado, esperando que, embriagado, ele mudasse de ideia e fosse até Batseba. No entanto, mesmo alterado pela bebida, Urias manteve sua decisão e dormiu no pátio do palácio. O fracasso do plano deixou Davi inquieto. Seu pecado estava prestes a ser descoberto, e pela primeira vez, ele percebeu que não conseguiria ocultá-lo com artimanhas simples. Mas ao invés de se arrepender, ao invés de confessar e buscar a misericórdia de Deus, o rei tomou uma decisão ainda mais sombria. Se Urias não fosse enganado para acobertar o erro, ele teria que ser eliminado. Com a mente já obscurecida pelo pecado, Davi escreveu uma carta a Joabe, seu comandante de guerra. As palavras que ele traçou naquele pergaminho determinaram o destino de um inocente. Ele ordenava que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha e, no momento mais intenso do combate, que os soldados recuassem, deixando-o sozinho para morrer. A ironia cruel. Davi entregou essa mesma carta nas mãos de Urias, que sem saber carregava sua sentença de morte. O soldado leal partiu sem hesitar. Ele jamais imaginaria que aquele a quem servia com tanta devoção havia se tornado seu maior algoz. Mas será que Davi realmente acreditava que poderia escapar das consequências? Será que um plano tão perverso passaria despercebido aos olhos de Deus? Urias retornou ao campo de batalha sem suspeitar que carregava sua própria condenação. Para ele, aquela missão era apenas mais uma prova de sua lealdade ao rei e a Israel. Ao chegar, entregou a carta a Joabe. O comandante leu as palavras de Davi e sentiu um gelo percorrer sua espinha. A ordem era clara e impiedosa. Urias deveria ser enviado à parte mais perigosa da batalha. E no momento crítico, todos deveriam recuar. Joabe poderia ter questionado a ordem, mas não o fez.
Ele sabia que desobedecer ao rei significava assinar sua própria sentença. E assim, sem revelar nada a Urias, colocou-o na linha de frente. A batalha começou. Urias avançou com bravura, acreditando estar servindo sua nação e seu rei da melhor forma possível. Mas quando olhou para os lados, percebeu que seus companheiros estavam recuando. O espanto tomou conta de seu rosto. O que está acontecendo? Por que estão me abandonando? Ele gritou, chamando por seus soldados. Mas ninguém respondeu. Seu coração acelerou e a realidade da traição começou a se instalar. Os inimigos perceberam sua fragilidade e não tiveram misericórdia. As espadas rasgaram o ar, as flechas atravessaram sua pele. Urias lutou bravamente, mas estava sozinho. O homem que sempre se arriscou pelo rei, agora era desprezado, sem qualquer chance de sobreviver. Seu corpo tombou, ensanguentado, e sua última visão foi a do campo de batalha. Deserto. Quando a notícia da morte de Urias chegou ao acampamento, Joabe cumpriu seu dever e enviou um mensageiro de volta a Jerusalém. O rei precisava ser informado, mas Joabe, conhecendo Davi, deu uma instrução direta ao mensageiro. Caso o rei se irritasse com a forma como a batalha havia ocorrido, ele deveria simplesmente dizer: Urias, o Heteu, está morto. Essa frase seria suficiente para acalmar Davi. Quando o mensageiro chegou ao palácio, transmitiu o recado. Davi ouviu com atenção, mas sua única reação foi um longo silêncio. Respirou fundo e respondeu: assim é a guerra. Uns morrem, outros sobrevivem. Seu rosto estava impassível, mas por dentro um peso o sufocava. O problema parecia encerrado. O escândalo parecia enterrado. Mas o que Davi não sabia era que Deus já estava preparando sua resposta. O pecado pode ser escondido dos homens, mas jamais passa despercebido aos olhos do Senhor. O rei então tomou Batseba como sua esposa. Para o povo, poderia parecer um ato de generosidade, mas Davi sabia a verdade e, acima de tudo, Deus também sabia. Então, Deus enviou Natã. O profeta chegou ao palácio com uma história, uma armadilha. Havia dois homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitas ovelhas. O pobre, apenas uma, a quem amava como uma filha. Mas o homem rico, ao receber uma visita, tomou a única ovelha do pobre e a matou. Davi se levantou furioso. Esse homem merece a morte. Deve pagar 4 vezes mais. Silêncio. O olhar de Natã encontrou o do rei. Tu és esse homem. O coração de Davi disparou. O mundo girou. Sua respiração ficou presa na garganta. Ele entendeu. Deus havia visto tudo. Deus sabia. Desde o primeiro olhar para Batseba, até a carta que sentenciou Urias. E então, a sentença divina caiu como um trovão. Eu te ungi rei, te dei tudo, e ainda teria te dado mais. Mas você desprezou minha palavra. Matou Urias, tomou sua mulher. Por isso, a espada nunca se afastará da tua casa, e o mal virá de dentro da tua própria família, e o filho que nascer morrerá. O peso do pecado finalmente o alcançou. Davi, o homem, segundo o coração de Deus, havia caído. Os dias passaram e Davi tentou seguir sua vida como se nada tivesse acontecido. Mas, no silêncio das noites, o peso de suas escolhas o assombrava. Ele sabia que havia cometido um grave pecado, mas ainda acreditava que poderia ocultá-lo. No entanto, Deus não permitiria que essa injustiça permanecesse impune. O Senhor enviou ao rei um profeta, alguém que traria à luz a verdade que Davi tentava enterrar. O profeta Natã chegou ao palácio com uma mensagem que não vinha dele, mas do próprio Deus. Davi respeitava Natã,
pois sabia que suas palavras eram carregadas de sabedoria e justiça. E quando o profeta começou a falar, o rei prestou atenção, mas ao invés de acusá-lo diretamente, Natã contou uma história. Havia 2 homens em uma cidade. Um era muito rico e possuía muitas ovelhas e bois. O outro era pobre e tinha apenas uma ovelha pequena, a quem amava como uma filha. Ela comia de sua mesa, bebia de seu copo e dormia em seus braços. Certo dia, o homem rico recebeu um visitante, mas em vez de pegar uma de suas próprias ovelhas para preparar a refeição, tomou a única ovelha do homem pobre e a abateu. Ira tomou conta de Davi. Ele se levantou furioso e declarou com veemência: esse homem merece a morte. Ele deve pagar pelo que fez 4 vezes mais. Seu senso de justiça era implacável, mas ele ainda não havia percebido que caíra na armadilha de Natã. O profeta então olhou diretamente nos olhos do rei e disse: tu és esse homem. O salão mergulhou em silêncio. O coração de Davi disparou. Seu rosto empalideceu. Ele compreendera: Deus havia visto tudo. E agora, o juízo divino estava à porta. Davi sentiu suas forças falharem. Ele não tentou se justificar, não buscou culpados, não procurou desculpas. Ele sabia. Natã falava a verdade. E Deus havia testemunhado cada um de seus atos. Lágrimas arderam em seus olhos. Seu corpo já não sustentava o peso de sua própria culpa. Então, caiu de joelhos e confessou: pequei contra o Senhor. Seu arrependimento era genuíno, mas o juízo divino já havia sido decretado. Sim, ele poderia ser perdoado, mas as consequências de seu pecado não seriam apagadas. Sua casa jamais seria a mesma, seu reinado jamais seria o mesmo, e a morte de seu filho seria apenas o começo da tempestade que estava por vir. O juízo de Deus foi imediato. O primeiro golpe veio sobre sua casa como um raio devastador. Assim como Natã profetizou, o filho nascido da união ilícita entre Davi e Batseba adoeceu gravemente. O rei, que tantas vezes havia presenciado milagres e intervenções divinas, agora se via impotente diante da sentença do Altíssimo. O desespero consumiu seu coração e ele fez o que ainda lhe restava. Lançou-se em oração e jejum, clamando por misericórdia. Durante dias, Davi recusou comida, recusou conforto, prostrou-se no pó. Ele chorou. Ele rogou a Deus para que poupasse a vida do menino. Seus servos observavam de longe, temerosos de se aproximar. Nunca haviam visto o rei daquela forma. Aquele homem, que outrora foi um grande guerreiro, que enfrentou gigantes, que derrubou exércitos, agora estava reduzido a um homem quebrantado. Mas essa era uma batalha que ele não podia vencer. E então, no 7º dia, o filho de Davi morreu. Os servos hesitaram em contar ao rei. Temiam sua reação. Se enquanto a criança vivia, ele estava tão abatido, o que faria agora que ela se foi? Mas Davi percebeu o murmúrio, os olhares aflitos. Ele sabia, o menino estava morto. Para o choque de todos, Davi se levantou. Lavou-se, trocou suas roupas e foi ao templo do Senhor. Ali, adorou a Deus. Deus castigou Davi por suas ações, mas não retirou a promessa que havia feito a ele. A misericórdia do Senhor foi maior que suas falhas. Davi passou seus últimos anos ciente de que sua história não seria definida por suas quedas, mas pela fidelidade de Deus. Ele morreu em paz, deixando um legado de fé, arrependimento e redenção. Sua vida nos ensina que, embora os servos mais fiéis de Deus sejam falhos, o arrependimento verdadeiro e a graça divina podem transformar até os maiores erros em testemunhos poderosos. Davi pagou um alto preço por suas escolhas, mas sua linhagem gerou o maior dos reis.
Isso nos leva a uma reflexão importante. Até onde nossas escolhas influenciam o nosso futuro e até onde a misericórdia de Deus pode nos restaurar. A história de Davi mostra que ninguém está isento das consequências de seus atos, nem mesmo um rei escolhido por Deus. Ele teve tudo: poder, honra, vitórias e a presença do Senhor. Mas bastou um momento de fraqueza para que uma série de erros destruísse sua casa e o marcasse para sempre. Seu arrependimento foi genuíno, mas as cicatrizes de suas escolhas nunca desapareceram. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Quantas vezes acreditamos que podemos esconder nossos erros e seguir em frente sem enfrentar as consequências? O que Davi tentou ocultar foi revelado, e o juízo de Deus foi inevitável. Contudo, sua história também demonstra que o arrependimento genuíno pode trazer restauração. Ele foi disciplinado, mas não abandonado. Foi quebrantado, mas não rejeitado. Agora, eu te pergunto, quantas vezes você já se viu diante do dilema entre o certo e o errado, entre a voz de Deus e a voz do desejo? Existe algo em sua vida que precisa ser confrontado antes que as consequências se tornem irreversíveis? Se essa reflexão tocou você, compartilhe nos comentários. E se você deseja continuar aprendendo sobre as histórias mais impactantes da Bíblia, inscreva-se no canal e ative as notificações. Ainda há muito para descobrir e cada capítulo da Bíblia contém segredos surpreendentes que podem transformar sua vida.